No meu último vídeo eu recebi um comentário dizer para eu reagir a canais ateus como o canal Silêncio. Então eu fui ao canal Silêncio e encontrei um vídeo que é acreditar em Deus é infantil. Eu já vi o vídeo, vou ao máximo organizar os argumentos dele, vou responder com os meus argumentos. Faço este vídeo também porque é muito importante para os cristãos saberem como responder a certos temas, respondendo a perguntas difíceis. O primeiro argumento dele que eu notei é que o ser humano nasce desamparado. Ele diz que o bebê depende totalmente dos pais, aprende que existe alguém maior que o protege e essa necessidade permanece na vida adulta quando a pessoa cresce. Por natureza, o ser humano é sempre alguém desamparado que precisa sempre desse conforto. O cristianismo concorda parcialmente. A Bíblia ensina que o ser humano é dependente. Como por exemplo Jesus diz em João capítulo 15 versículo 5: sem mim nada podes fazer. Então o ser humano é alguém desamparado. Onde é que está o erro aqui? O cristianismo concorda parcialmente que o ser humano é desamparado, mas o erro é utilizar isso como justificativa da inexistência de Deus. Ele conclui que porque sentimos dependência, então Deus é inventado. Eu sinto fome, então eu preciso comer. Torna a comida inexistente. Eu tenho sede, eu preciso de água. Assim, da mesma forma, eu preciso de Deus. Deus pode existir. Não se pode utilizar o argumento de a dependência de tal coisa tem como consequência a inexistência dessa coisa. É um argumento muito fraco. E aliás, isso até pode indicar o contrário. Porque nós sentimos necessidade de Deus, se calhar é porque realmente Deus existe. Tem uma passagem na Bíblia também que está em Eclesiastes que diz que Deus colocou a eternidade nos nossos corações. Então nós temos sede dessa eternidade. Mas não é por causa disso que Deus não existe. Pelo contrário, isso é uma evidência que Deus existe porque o ser humano tem a tendência a querer a vida eterna. O argumento número 2 é que Deus é apenas um pai empregado. Ele diz que Freud acreditava que Deus é uma projeção psicológica de uma figura paterna. O pai protege a criança, depois a criança cresce e projeta isso num pai celestial. É mais ou menos o mesmo que antes. Mesmo que algumas pessoas projetem características paternas em Deus, isso ainda não prova que Deus não exista. Algumas pessoas acreditam na ciência porque precisam de certezas. Logo, a ciência é falsa. É algo parecido a isso. Tem outro argumento que é a crença em Deus traz conforto. Ele diz que a fé calma, dá sentido, diminui a angústia. E isso, mais uma vez, isso é parcialmente verdade. A própria Bíblia diz, Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas novamente, mesmo que a fé acalme, dê sentido e diminui a angústia, isso continua a não ser um ponto. Prova a inexistência de Deus. Aliás, pode mostrar o contrário. A cura de uma doença conforta alguém, mas porque eu sinto-me confortado quando eu recebo a notícia da cura dessa doença, significa que, na verdade, eu não fui curado porque eu me senti confortado. Mais uma vez, eu não encontro sentido nesses argumentos. Isto é a parte mais psicológica, assim, que ele utilizou. Será que Deus existe ou não existe? E depois ele põe aqui o problema da moral. Passa a falar sobre moralidade bíblica. Ele cita homossexualidade, casamento após estupro e amalequitas. Certas partes, obviamente, fora de contexto, porque ele pega apenas um versículo. Eu gostaria de começar pela passagem sobre o casamento após o estupro, porque é uma passagem completamente fora de contexto. Ora, a passagem que ele utiliza diz o seguinte: se um homem encontrar uma jovem virgem que não está prometida em casamento e a agarrar e se deitar com ela e forem descobertos, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da jovem 50 ciclos de prata e ela será sua mulher. Quanto a humilhou, não poderá repudiá-la por todos os seus dias. No entanto, nos versículos anteriores, a lei fala claramente da violação e determina pena de morte para o agressor. Ele pega essa parte completamente fora de contexto e não lê 2 versículos antes. Está escrito o seguinte: e se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte. Como o homem se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Então o que significa este versículo que ele utilizou aqui? Este versículo simplesmente significa que se um homem encontrar uma jovem virgem que não está prometida em casamento, ou seja, alguém que não vai se casar, e deitar-se com ela e forem descobertos, então aqui o homem teria que ficar com ela. É basicamente tipo, um homem e uma mulher têm relações antes do casamento, agora têm que ficar juntos até ao fim. É isso que essa passagem quer dizer. Então ele tira completamente de contexto e dá uma interpretação que não é essa interpretação, que se ele lesse dois versículos que estão atrás, ele veria que este versículo não está a dizer que se um homem estuprar, esse homem fica com a mulher. Porque 2 versículos antes diz que o homem é morto se estuprar alguém. E depois ele traz uma passagem sobre os amalequitas. Então, é uma passagem bem difícil, bem dura. Eu posso aprofundar estes argumentos em outros vídeos,
questões como porque é que Deus manda matar no Antigo Testamento ou explicar certas leis. Este vídeo não serve para explicar exatamente todas essas coisas, mas serve mais como resposta a esse vídeo ateu. São assuntos bem difíceis de explicar em um vídeo de 15 minutos. Bom, eu espero que eu tenha conseguido responder a todas as questões. Ele utilizou passagens fora de contexto, parecem controversas, mas que com a sua explicação em contexto de trás fica muito mais fácil de entender. É isso, podem deixar suas perguntas nos comentários. Fiquem com Deus e vos vejo no próximo vídeo.